Olá, meu nome é Tainá, sou aqui da ZL de São Paulo e esse é meu projeto, Aiô. Hoje eu vim compartilhar com vocês o meu projeto de nome Aiô. Aiô significa alegria e com as contações de histórias eu quero trazer a alegria das histórias verdadeiras da África. As alegrias nas cores, nos contos, nas vivências dos orixás e da nossa ancestralidade. A primeira história é sobre Oiá, Xangô e Ogum. Ogum era casado com Oiá. Ele era um pouco mais velho que ela, mas eles tinham uma união bem feliz. Eles viviam há muito tempo juntos. Até que um dia, o irmão de Ogum, Xangô, o irmão bem distante de Ogum, resolveu visitá-lo. Quando o Xangô foi visitar Ogum, Ogum precisou sair para uma batalha, deixando Xangô sozinho com Oiá. Xangô era um homem bem mais novo, forte, bonito. E com o tempo que os dois começaram a ficar juntos, um começou a olhar para o outro diferente. Até que um dia, Xangô fez uma poção e guardou. Pediu para Oiá fazer um amalá, que era o seu prato preferido. Disse que estava sentindo muita saudade. Fazia muito tempo que ele não comia. Oiá fez esse prato. Xangô pegou essa poção mágica sem que Oiá visse e despejou na malá. Na hora de comer, ele pediu que Oiá acompanhasse ele. Oiá comeu aquela comida e começou a cuspir fogo. Começou a cuspir fogo, falava e cuspia fogo. Ela percebeu que Xangô tinha dividido o seu poder com ela, que era o poder do fogo. E ela percebeu que ele tinha dado um presente muito grande para ela. E aí, a partir desse momento, ela também começou a se apaixonar por Xangô. Os dois decidiram fugir, antes de Ogum voltar. Fugiram para o reino de Xangô, que ficava em Oió. Ogum voltou, não encontrou a esposa dele, ficou muito bravo, até que descobriu que ela tinha fugido com Xangô. Ele foi atrás dela e lá eles se encontraram. Ogum queria Oiá de volta, mas Oiá não queria que Ogum guerreasse com Xangô. Ela queria que ele guerreasse com ela, porque ela também tinha herdado dele, ganhado dele, o poder da espada. Então ela falou, eu não quero que você guerreie com ele por mim. Vamos guerrear eu e você. Se você ganhar, eu volto. Se você perder, eu continuo com Xangô. Então eles traçaram uma luta, e nessa luta, Oiá saiu vencedora. Oiá decidiu então ficar com Xangô no reino dele, e Ogum teve que voltar para casa sozinho. Desde esse tempo que Ogum voltou sozinho, ele ficou muito triste, muito triste. Então ele permaneceu andando pelas estradas. Ele nunca mais voltou para o reino dele. Essa história é sobre a amizade de Ogum e Ansan. Ogum e Ansan gostavam muito de brincar juntos. Muito, 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 muito. Eles saíam correndo e brincavam de guerrear. E Ogum gostava de ver Oiá dançando com o vento. Ela rodopiava com o vento. E Ogum gostava muito de admirar. Porém, sempre no meio da brincadeira, Oiá parava tudo e falava que tinha que cumprir uma missão que o amigo Ogum não podia saber o que era. Ogum ficava muito curioso, mas ele nunca quis perguntar para Oiá. Até que um dia eles estavam brincando, rindo, fazendo toda aquela bagunça que eles gostavam. E Oiá parou a brincadeira e falou, preciso cumprir minha missão. Ogum falou, tudo bem. Porém, Ogum começou a seguir Oiá. Entre os arbustos, ele ia escondido e Oiá corria com o vento. Até que ela parou no meio da floresta, olhou para os lados, abaixou e no lugar de Oiá apareceu um búfalo, feliz que corria com o vento como Oiá. Ogum ficou assustado. Como assim? Mas Oiá não estava ali? Mesmo assim, ele continuou seguindo o búfalo. Aquele búfalo corria com o vento, corria, dançava com o vento.
E aquele búfalo parou. Parou, olhou para um lado, olhou para o outro. E do nada aquela pele de búfalo caiu e Oiá apareceu. Ogum deu um grito. Oiá! Aí ela se assustou e olhou para ele e disse: Danadinho, você me seguiu? Aí ela contou para ele todo o significado daquela pele de búfalo. Ela disse assim para Ogum: toda menina, mulher, moça, tem um ser feroz dentro dela que precisa ser exposto. E muitas pessoas que vissem aquilo não entenderiam. Por isso, Oiá sempre se escondia para colocar o seu bicho feroz para fora, o seu búfalo para fora. Então, Ogum entendeu e prometeu para Oiá que aquele seria o segredo deles. E essa é a história. Essa história é sobre as borboletas de Oiá. Oiá se encontrava muito sozinha e triste. Então, Lodumaré resolveu dar um presente para ela. Mandou um monte de borboletas coloridas. Oiá ficou muito feliz com isso. Ela amou todas aquelas borboletas. Ela fazia de tudo com aquelas borboletas. Ela dançava com as borboletas, ela cantava para as borboletas, tudo ela fazia com as borboletas. Até um dia que o Lodumaré resolveu recolher essas borboletas de volta. Oiá ficou triste mais uma vez. Oiá chorava tanto, tanto, que os raios cortavam o céu. Os outros orixás, vendo aquilo, foram pedir para o Lodumaré que devolvessem para Oiá aquelas borboletas. O Lodumaré foi até Oiá e falou com ela. Disse assim: filha, eu vou devolver as borboletas para você, mas elas virão de maneira diferente. Você vai me prometer que vai cuidar delas como mãe. E assim ela fez, prometeu a Lodumaré que cuidaria como mãe. Mas ela perguntou para ele: como eu vou reconhecer esses seres tão mágicos, tão lindos e tão belos? Ele falou assim: toda vez que você bradar, que você der o seu grito de guerra, uma lágrima escorrerá dos olhos desses lindos seres que são seus filhos. E assim foi. Cada vez que Oiá dava um brado, ela reconhecia uma borboleta em cada ser humano. E aquela pessoa se tornaria filha de Oiá. Essa história é sobre o amor de Oxóssi e Oxum. Oxóssi foi numa festa no castelo de Oxum. E ele logo se apaixonou por ela. Porém, Oxalá nunca deixaria Oxum se casar, porque ela era muito nova. Então, ela resolveu enganar seu pai. Ela vestiu Oxóssi de mulher e fingiu que era uma amiga. E assim viveram por muitos e muitos anos, fingindo que Oxóssi era amiga de Oxum. Até que um dia, Oxalá percebeu que tinha alguma coisa estranha. E ele descobriu que a amiga, na verdade, era Oxóssi. Ele ficou muito, muito, muito bravo e expulsou Oxóssi do reino. E assim, Oxum e Oxóssi nunca mais se viram. Xangô, rei de Oió, era muito apaixonada por Oxum. E ele pediu ela em casamento. Ela falou que aceitaria se ele fizesse uma promessa para ela. Ele, apaixonado, logo aceitou. Ela falou assim: eu aceito me casar com você se você prometer que sempre vai levar o meu pai nas costas, para onde a gente for. Ele falou: aceito, aceito sim. E assim foi. Eles se casaram, tiveram uma festa linda. Até que um dia, depois desse casamento, depois dessa festa, Oxum olhou para Xangô e falou assim: marido, você prometeu que ia carregar meu pai nas costas. E até agora não vi você fazer isso. Xangô pensou, pensou. Como eu vou carregar o meu sogro nas minhas costas o resto da vida dele? Então ele teve uma grande ideia. Ele pegou um fio de contas branco, que era a cor de Xalá, e um fio de contas marrom, que era a sua cor. Estourou e fez um fio de conta só, onde continha pedrinhas brancas e pedrinhas marrons, e colocou em seu pescoço.
foi até a sua esposa Oxum e disse: Pronto, aqui está. Vou carregar o seu pai nas minhas costas pro resto da vida dele. Aqui, essas são as guias que representam seu pai e essas são as guias que me representam. Oxum não teve o que falar. Realmente, Xangô ia carregar o pai dela nas costas, no pescoço, pro resto da vida dele. Um certo dia, Exu levou um cabrito e pediu para Oiá, Oxum e Iemanjá levar para a feira para vender. Elas teriam que vender por 5 moedas. E elas iam dividir essas moedas com o Exu e entre elas. Elas foram e levaram esse cabrito para vender. Conseguiram vender pelas 5 moedas. E tudo bem. Assim foi. Depois que elas venderam, se sentaram e foram decidir como dividiriam esse dinheiro. Elas tinham 5 moedas, eram em 3, mais Exu. Então, cada um ficaria com uma moeda e sobraria uma. Iemanjá disse: Eu sou a mais velha, eu tenho que ficar com 2 moedas e cada um com uma. Oiá falou: Não, eu sou princesa, eu que tenho que ficar com 2 moedas. E elas começaram a brigar e não conseguiam se decidir. E toda a feira pararam para ver elas brigarem. Até que Exu voltou. Exu voltou e perguntou por que toda aquela confusão. Elas começaram a se explicar. Cada um deu seu motivo, porque tinha que ficar com mais moeda do que a outra. Até que Exu parou e disse: Vamos aqui. Ninguém aqui tem mais poder do que a outra, certo? Elas concordaram. Ele disse assim: A gente tem 5 moedas. Cada uma vai ficar com uma. Eu vou ficar com uma. E essa moeda que sobrar, a gente vai enterrar. Elas ficaram bravas. Por que a gente vai enterrar uma moeda? A gente tem que escolher alguém que vai ficar com essa. Ele falou: Não, nada disso. A gente vai enterrar essa moeda em agradecimento aos nossos ancestrais. A gente tem que agradecer tudo que a gente conquista. Se cada uma ficou com uma moeda, essa sobrou, essa a gente vai ofertar aos nossos ancestrais. Elas nem tiveram o que falar. Todas tiveram que aceitar e ficaram muito felizes com as moedas que elas tinham ganhado e por ter ofertado aos seus ancestrais. Essa próxima história é sobre Oxum e seus mistérios. Um belo dia, Ogum estava lá nos seus afazeres, construindo suas espadas e tudo que Ogum construía com ferro. Aí ele cansou daquilo e decidiu fugir. Ogum fugiu e foi para a floresta. Todos os amigos de Ogum foram atrás dele, mas ele não decidiu ficar lá, não quis voltar com ninguém. Fizeram uma assembleia no reino de Ogum, porque só ele conseguia fazer aquelas espadas e todos os outros utensílios que as pessoas precisavam para plantar, colher, para sobreviverem. Fizeram uma assembleia para decidir quem conseguia buscar Ogum na floresta e trazer de volta. Todos os homens da cidade reuniram. Oxum foi nessa assembleia. Chegando lá, ela se atreviu e disse: Eu vou buscar meu amigo Ogum e vou trazer ele de volta para a cidade. Ninguém acreditou, porque todos os amigos dele tinham ido até lá e ninguém conseguiu. Ninguém acreditou que Oxum ia conseguir. Mas ela foi. Ela colocou a roupa mais bonita que ela tinha, se perfumou e foi até a floresta. Chegando na floresta, ela encontrou a cabana de Ogum, mas ela não foi lá direto. Ela fingiu que não tinha visto e começou a dançar. E dançou, e dançou, e dançou, até que o seu perfume chegou até a cabana de Ogum. Então Ogum viu a Oxum lindamente dançando no meio da floresta e foi de pontinha de pé, se escondendo atrás dos arbustos para ver ela mais de perto. Ela percebeu que ele já estava perto e começou a dançar. Conforme ela dançava, ela ia andando. Conforme ela dançava, ela ia andando. E Ogum acompanhando. E ela fingindo que não estava vendo ele. Ela chegou perto de uma colmeia de abelhas. E aí ela cantou para as abelhas: Abelhas, abelhinhas, derramem o seu mel em minhas mãos, para que eu possa adoçar a boca do meu amigo Ogum. E isso que ela fez.
ela adoçou a boca do Ogum. Enquanto ela dançava, dava mel para o Ogum, ela foi encantando ele com sua beleza. E ele acompanhando. Quando ele percebeu, já estava no meio da cidade. E todos que lá estavam começaram a agradecer ao Oxum por ter trago o Ogum de volta, porque todos aqueles utensílios voltariam a ser feitos. Então todos saudaram Oxum com uma salva de palmas e todos gritavam: Ora iê, mãezinha Oxum, ora iê, Oxum. Essa história é sobre a criação e a divisão dos poderes da natureza. Olodum criou a terra e dividiu os poderes. Deu para Yansan o poder do raio, para Xangô o poder do fogo, para Ogum o poder do ferro, para Oxóssi o poder da caça, e para Iemanjá ele deu o poder de cuidar da casa. Iemanjá era casada com Oxalá, que tinha o poder da paz e do branco. Tudo bem, Iemanjá aceitou. E cuidando da casa, e cuidando de Oxalá, cuidando dos filhos, até que um dia ela parou e pensou. Olodum deu para Yansan o poder do raio, para Ogum o poder do ferro, para Oxóssi o poder da caça, e eu tenho que cuidar de casa? Aí ela começou a encher a cabeça de Oxalá, falando que ela queria um poder também. Oxalá ficou tão nervoso, mas tão nervoso, com a Iemanjá enchendo a cabeça dele, que ele desenvolveu um problema mental. Iemanjá ficou com remorso, ficou desesperada. E começou a cuidar dele com todo carinho e amor. E ela conseguiu curar a cabeça de Oxalá. Oxalá sendo curado, ele foi até o Lodumaré e pediu: Pai, Iemanjá cuidou da minha cabeça com tanto amor e tanto carinho que eu acho que o senhor deveria dar esse poder a ela, que cuidasse da cabeça de todos os filhos. E assim foi feito. O Lodumaré deu o poder para Iemanjá de todas as cabeças. Por isso Iemanjá é conhecida como Mãe do Ori, mãe de todas as cabeças. Nanã. Essa senhorinha aí, sentada, é Nanã, mãe de toda a criação. Ela é a deusa das águas paradas, da lama que fica lá no fundo dos lagos, e também a dona do barro. Nanã usa uma continha de búzios para cobrir o rosto, e veste branco, azul e lilás. Ela é a deusa dos pensamentos, e tem a sabedoria como sua companheira. Sendo a mais velha de todos os orixás, é considerada a mãe de Omolu, Oxumaré e Ossan. Nanã dança lentamente e carrega com ela o ibiri, um bastão feito com os talos das folhas de palmeiras, parecendo ter em seus braços uma criança de colo. Em outros momentos, quando faz movimentos ligeiros com as mãos, parece estar moendo grãos de feijão fradinho, cozido e descascado. Sua comida predileta. Nanã também gosta de comer carneiro e cabra, acompanhada por aberém, um bolinho feito com farinha de milho branco e omitoru, um mingau bem docinho. Você já comeu mingau assim? O dia de Nanã é o sábado, e para homenagear essa grande anciã, dizemos Saluba, que significa salve a mãe de todas as mães. Esse aqui é Xangô, o poderoso rei de Oió, um antigo império lá da África, deus dos vulcões, dos raios e dos trovões. Ele é um dos orixás mais conhecidos. Vocês já ouviram um trovão em dia de tempestade? Eles são a voz de Xangô, que também é o deus da justiça e da verdade. Por isso a balança é um dos seus símbolos, onde ele pesa o erro e os acertos que cometemos durante a vida. Quando vivia entre os humanos, foi casado com as orixás Obá, a valentona, Yansan, a independente, e Oxum, a vaidosa. Segundo o seu Xé, um machado de 2 lâminas, e vestido com longas tiras de tecidos vermelhos, marrons ou brancos, Xangô dança cheio de alegria, contando as histórias de sua vida e de seu reinado. Ele gosta de comer de tudo e adora carne de carneiro e de galo, mas sua comida preferida é o amalá, um preparo feito de quiabo. O seu dia é a quarta-feira,
E para honrá-lo, dizemos Caô Cabecilê, que significa dê-nos licença para olhar o rei. Yansan, também chamada de Oiá, vem como vendaval. Ela é a deusa dos ventos e das tempestades, uma mulher forte e independente. Ela é a esposa de Xangu e a acompanha nas batalhas do dia a dia. Mãe de 9 filhos. Alguns deles foi ela que gestou, os outros ela adotou, criou e amou. Yansan mora em meio ao bambuzal e é ela quem protege os seres humanos da fúria dos raios. Você já ouviu o vento cantar em dias de chuva? É Yansan vindo nos proteger. Vestida de marrom, vermelho, cor-de-rosa ou branco, sua dança lembra os ventos enfurecidos, empunhando uma espada. Ela vem como uma guerreira em combate. Yansan gosta de carne de cabra e de galinha, mas troca tudo isso por um bom acarajé, um bolinho frito feito com feijão fraldinho. Ao lado de Xangô, o dia de Yansan é quarta-feira, e nós saudamos dizendo Iparre Oiá, que significa salve os majestosos ventos de Oiá. Omolu. Esse coberto de palha é Omolu, também chamado de Obaluaê, o rei da terra, deus da saúde e da vida. Omolu conhece todos os tipos de doenças, e o melhor de tudo é que ele conhece suas curas, e as espalham pelo mundo. Por isso, é para Omolu que fazemos nossas oferendas e orações quando alguém está doente. Omolu dança como um velho, olhando para o chão e balançando o corpo como se tivesse dificuldade para se equilibrar, e carregando sempre com ele os colares de búzios e corais vermelhos, pretos e brancos. Na mão, ele leva o seu xaxará, um tipo de vassoura de palha feita de folhas de palmeira seca que ele usa para espantar as doenças. O dia preferido de Omolu é a segunda-feira, assim como nosso amigo Exu. Nós o saudamos dizendo Atotô, ou seja, silêncio, o rei chegou. Omolu gosta de comer carne de cabrito, de porco e de galo. Mas adivinho, o que ele mais gosta é de pipoca, enfeitada com tiras de coco. Você já comeu pipoca com tiras de coco? Que tal experimentar? Exu é sempre o primeiro de todos e vem vestido de vermelho e preto, mas também gosta da mistura de todas as cores do mundo. Tem muitos nomes e apelidos. Em alguns estados do Brasil, ele se chama Bará. Ele é um mensageiro entre os humanos e os orixás, o guardião das esquinas e da porta da rua. Ele é também quem abre os caminhos, por mais difícil que eles possam parecer. Por tudo isso, os seus símbolos são o ogô, um tipo de bastão de madeira com uma das pontas arredondadas e várias chaves. Exu também leva aos outros orixás os pedidos, as promessas e os agradecimentos das pessoas. Por isso, dizemos que Exu é o nosso melhor amigo, pois é ele quem cuida da gente quando estamos por aí. Ele come de tudo, mas sua preferência é carne de bode e de galo, farofa com azeite de dendê e cachaça, para acompanhar. O dia de Exu é segunda-feira, e para homenageá-lo, dizemos alto, Laroye, que significa o dono da força. E você, qual é o seu dia da semana preferido? Oxum é a deusa que mora nas águas doces, nos rios e riachos e cachoeiras. Ela é a orixá do ouro, da fertilidade e do amor. Vestida lindamente com amarelo e dourado, Oxum também é a protetora das crianças e da gravidez. Sua dança é como se fosse um peixe na água, mostrando-se vaidosa, penteando os cabelos e vestindo seus brincos, pulseiras e colares. Você também gosta de se enfeitar? Qual é o seu acessório favorito? O símbolo de Oxum é o ABB, um espelho em forma de leque, onde ela admira sua própria beleza. Oxum gosta de comer carne de cabra e de galinha, mas seu prato predileto mesmo é o omolocum, uma receita feita com feijão fradinho cozido, camarão seco e ovos cozidos. O sábado é seu dia especial,
E a saudação para Oxum é ora eu, que é a mesma coisa de dizer salve a Senhora da Bondade. Xangô tinha 3 esposas, Oiá, Oxum e Obá. Oxum e Obá brigavam muito. Até que um dia, Oxum resolveu fazer uma travessura com Obá. Falou para ela assim: nosso marido ama um prato chamado amalá. Se eu fosse você, eu tirava um pedaço do seu corpo e fazia esse prato para ele. Ele vai amar. Obá, muito ingênuo, fez isso. Pegou a sua orelha, cortou e fez um amalá para dar para o seu amado. Chegando lá, ele começou a comer e aí ele reparou que a orelha dela estava sangrando. Aí ele perguntou: esposa, o que aconteceu? Aí ela olhou para ele e falou assim: eu te amo tanto, 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 que eu arranquei a minha orelha para fazer isso para você. Ele logo cuspiu, ficou bravo e falou: não, que isso? Você arrancou um pedaço de você para fazer uma coisa para mim? Nunca mais eu quero te ver. Brigou com ela. Chorando, 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 Obá saiu correndo e foi até Oiá e contou tudo o que Oxum tinha falado para ela. Oiá falou para Obá que Oxum tinha feito de propósito. Obá foi muito bravo a falar com Oxum. Oxum riu da cara de Obá e até então disse que lá na África existe um rio que é uma água doce e água salgada. E esse rio, eles quebram a correnteza junto, mas eles não se encontram. Diz que até hoje Obá e Oxum brigam por causa dessa história. Em um lugar na África, tinha um rei. Esse rei, ele não gostava dos ancestrais que viviam naquela aldeia. Então, ele ordenou que todos os guerreiros pegassem os velhinhos e levassem para uma tribo muito afastada. Eles fizeram isso. Um guerreiro não teve coragem de deixar seu tio ir, porque ele era muito velhinho e ele sabia que não ia conseguir sobreviver sem o seu tio. Então, ele escondeu o seu tio na floresta. E aí, todos os dias, à noite, ia lá levar comida para o seu tio, sem que ninguém visse. Até que um dia, o rei daquele lugar foi dormir. Quando ele foi dormir, uma cobra enrolou em seu pescoço. Quando ele acordou, ele não podia se mexer, não podia falar, não podia gritar, não podia nem comer. Começou a emagrecer, emagrecer, emagrecer. Esse menino ficou alguns dias sem ver seu tio. Até que deu tempo e ele foi lá. E aí ele falou: tio, desculpa por não estar vindo aqui. É que uma cobra se enrolou no pescoço do rei e todo mundo já fez tudo e a gente não consegue. Então, seu tio deu uma ideia. Falou assim: pega um grilo, amarra uma cordinha nele e amarra do lado da cobra. E assim o menino fez. Amarrou uma cordinha no grilo, colocou ele do lado da cobra. A cobra logo desenrolou do pescoço do rei e foi pegar o grilo. Quando a cobra ia pegar o grilo, o menino deu uma paulada na cabeça dela. O rei, depois de alguns dias que já tinha se recuperado, que já estava melhor, mandou chamar o menino até o rei e disse para ele assim: que ideia genial! Como você conseguiu ter essa ideia? Então ele contou para o rei que ele não tinha tido coragem de deixar seu tio ir para muito longe e que ele ia visitar seu tio. E que seu tio, como um velho sábio, teve essa ideia. Então o rei logo se arrependeu do que ele fez com seus ancestrais e pediu para que trouxesse todos os velhinhos de novo para a aldeia e deu um pedaço do seu reino para que eles fossem felizes e vivessem à vontade. Os macaquinhos amavam olhar a lua. Eles gostavam de olhar ela de noite, procuravam ela no céu de dia, gostavam mais ainda quando ela parecia uma banana lá no céu. Um dia, eles se juntaram para chegar até a lua. Subiram na árvore mais alta e não conseguiram chegar até a lua. Subiram na montanha mais alta e mesmo assim não conseguiram chegar até a lua. Até que um dia tiveram uma grande ideia. Subiam um nas costas do outro até chegar na lua. E assim fizeram.
Os mais velhos e mais pesados embaixo, os mais novos e mais leves em cima. Fizeram aquela ponte, aquela montanha, até chegar na lua. O mais novo e mais pequenininho macaco conseguiu colocar as mãozinhas na lua. Quando ele colocou as mãozinhas na lua, aquela ponte derrubou. Todos os macacos caíram. Só aquele pequenininho que ficou ali pendurado na lua. A lua, quando viu aquelas mãozinhas, logo puxou para cima. Quando ela viu aquele macaquinho tão pequenininho e tão fofinho, logo se apaixonou por ele. Como a lua era muito bondosa, logo te deu de presente um tambor. Aquele macaquinho muito sábio e muito esperto logo aprendeu a bater naquele tambor. E assim ele continuou, pela lua batendo em seu tambor. Até que um dia, batendo em seu tambor, olhou lá para baixo na terra. Viu seus amigos macacos, sua família e ficou muito triste. Falou assim: Lua, eu sei que você gosta muito de mim, mas eu tô com muita saudade da minha família. Me deixa voltar? A Lua, muito amiga, deixou voltar. Falou assim para ele: eu vou te amarrar no tambor e aí vou te descer até chegar na terra. Mas você não pode tocar o tambor. Você só vai tocar o tambor quando chegar lá na terra, que aí eu sei que você chegou e posso soltar a corda. E assim ela fez. Sentou um macaquinho no tambor, amarrou com a corda e foi descendo, descendo, descendo. O macaquinho, muito espoleta, não aguentou esperar chegar até a terra. Começou a tocar o tambor baixinho, baixinho. Foi aumentando, aumentando, até que a lua ouviu. Quando a lua ouviu o tambor, ela logo soltou a corda. Achou que ele já tinha chegado na terra. O macaquinho se estabacou no chão. E o tambor caiu numa aldeia. Nessa aldeia africana, tinha algumas meninas brincando. Elas encontraram aquele tambor e levaram para sua aldeia. Logo aprenderam a tocar, todo mundo tocou, os mais velhos, os mais novos, e aquele instrumento virou um instrumento de festa. Eles tocavam aquele instrumento em todo momento. Quando alguém nascia, quando alguém morria, no aniversário, e o tambor virou um instrumento universal. E na África é um dos instrumentos mais importantes. Eu espero que vocês tenham gostado das histórias. Essas histórias são histórias da oralidade africana, que vem passando dos mais velhos para os mais novos. Que a gente nunca perca essas histórias. Obrigada. Tchau.